Cara, que loucura! A gente acende uma luz de LED hoje em dia, ou até a tela do celular, e nem passa pela cabeça que, no fundo, a nossa fascinação por essa claridade vem de milhares de anos atrás. Lá das fogueiras nas cavernas mesmo, sabe? Bora mergulhar nesta análise incrível sobre a evolução simbólica do fogo. E ó, a parada aqui não é só sobre como a gente se aquece ou ferve uma água, meu. É sobre como o fogo literalmente moldou a nossa mente. Para dar o pontapé inicial, vale muito a pena dar uma olhada nessa citação genial do filósofo Gaston Bachelard. Ele manda essa: antes de ser filho da madeira, o fogo é filho do homem e de seu desejo interior. E o que isso quer dizer na prática, né? O ponto crucial aqui é entender que, historicamente, a conexão da humanidade com as chamas sempre foi psicológica e simbólica antes mesmo de ser uma utilidade física. O fogo reflete aquele desejo mais profundo por luz e transcendência. É a cabeça comandando a faísca, pura e simplesmente. Isso nos leva à primeira grande fase dessa história. Seção 1. O berço das chamas sagradas. Bora lá. Neste momento inicial, as antigas civilizações enxergavam o fogo como uma força puramente divina, uma força criadora. Aqui a gente tem uma tabela que ilustra de um jeito brilhante como essa visão funcionava lá na Índia antiga. A doutrina hindu, lá nos Vedas, divide o fogo em 3 mundos. É uma complexidade absurda, meu. Temos Agni no mundo terrestre, que representa o fogo da lareira, Indra no mundo intermediário, que é o raio cortando as nuvens, e Surya no mundo celeste, que é o próprio Sol. Mas o detalhe mais fascinante dessa doutrina védica é notar que Agni não é apenas um fogo comum. Na metafísica védica, ele é um agente de redenção. Ele é literalmente o carteiro, o mensageiro que transporta as oferendas aos deuses. É como se o fogo fosse a conexão de internet direta da antiguidade, enviando as orações lá para cima. E não era um rolê exclusivo da Índia, não. O fogo sagrado é uma prática muito global. Dá pra observar isso em tradições super diferentes. No masdeísmo, por exemplo, a galera mantinha o fogo sagrado Atar sempre aceso como uma presença viva da própria divindade. Em Roma, as famosas vestais tinham exatamente a missão de guardar essa mesma chama. No cristianismo, a gente tem o fogo novo da vigília pascal representando a ressurreição. E lá do outro lado do mundo, no Japão, no shintoísmo, o fogo marca a renovação do ano. O que une todo esse pessoal? A ideia de que o fogo é purificador. É uma presença perpétua que precisa ser protegida a todo custo, porque representa a própria centelha da vida e aquela capacidade divina de recomeçar. Mas calma, que história tem um outro lado. Vamos para a seção 2, a fúria e a purificação. E essa dualidade fica escancarada agora. A chama não é só a proteção e aquele conforto do acampamento. Ela possui uma natureza totalmente caótica. De um lado, a gente tem o fogo purificador. É só pensar na chama que sobe, né? Nas tradições celtas, por exemplo, na festividade de Beltane, a galera acendia fogueiras imensas para passar o gado pelo meio e purificar tudo. É um impulso para a espiritualização, a luz ascendente da verdade. Do outro lado, bom, aí o bicho pega. Temos o fogo destruidor, a queda de Lúcifer, as chamas do inferno, aquela fumaça densa que cega e representa as paixões regressivas. O domínio desregrado das chamas sempre foi visto como uma parada demoníaca. É uma força que tanto forja o universo quanto pode reduzir qualquer coisa a cinzas, queimando sem regenerar absolutamente nada. Mas a grande sacada de muitas culturas antigas foi entender que até essa destruição serve para gerar vida nova. Existe um texto muito fascinante sobre o Popol Vuh, que é o livro sagrado da cultura maia Quiché. Nele, tem uma história onde os heróis gêmeos morrem na fogueira, as cinzas deles caem no rio e aí eles renascem da água como o sol e a lua. Cara, que mitologia fantástica! Isso ilustra perfeitamente o ciclo agrário. Sabe, as queimadas destroem primeiro para depois conseguir regenerar o solo. Aqui a gente vê a harmonia incrível de 2 princípios que parecem antagônicos, o fogo e a água, trabalhando juntos na engrenagem do cosmos. Com o avanço do pensamento humano, a relação com a chama dá um salto gigante. Entramos na seção 3, a alquimia do fogo interior. Esse é o momento em que a combustão deixa de ser apenas um processo literal, ali de fora, e vira uma transformação psicológica. Temos umas definições de peso em pauta agora. Tumo e Kundalini. Pode até parecer complexo pelo nome, mas a ideia tem uma clareza absurda. É só lembrar daquele fogo dos sacrifícios hindus que a gente comentou agora há pouco, onde queimavam coisas físicas. O budismo e os antigos textos dos Upanishads trouxeram a ideia de que queimar pelo lado de fora não é o verdadeiro queimar. Eles simplesmente substituíram o fogo externo pelo fogo interior. Sabe qual é? É aquele calor do conhecimento penetrante, totalmente focado na destruição do ego. Nas práticas de yoga e no tantriro tibetano, o grande objetivo final é acender essa chama interna para elevar a consciência a um estado muito mais sutil. É transcender a matéria mesmo. E olha só que loucura!
Até o jeito prático de fazer fogo lá na pré-história carregava todo esse simbolismo. Fazer fogo por fricção, que é aquele negócio de ficar esfregando a madeira, sempre esteve ligado a um ato puramente físico, com uma forte significação de criação carnal e sexual em várias culturas. Agora, o fogo obtido por percussão, que é bater 2 pedras para tirar uma centelha na hora, já se liga direto à espiritualização e à iluminação. Sabe aquele insight divino, aquela ideia genial que surge instantaneamente na cabeça? Então, são apenas 2 formas físicas de acender uma fogueira, mas que revelam visões de mundo completamente diferentes. E como é que toda essa bagagem de milênios aterrissa no nosso mundo moderno? Vamos avançar para a seção 4, o símbolo olímpico. Aqui a gente presencia a síntese máxima da união humana e do intelecto na atualidade. A gente tem esta linha do tempo para ajudar a organizar o raciocínio. Lá na antiguidade, o fogo queimava no santuário de Héstia, evocando o mito de Prometeu, lembra? Aquele titã que roubou as chamas dos deuses para trazer sabedoria para a humanidade. Aí rola um mito moderno. Tem muita gente que acha que nos primeiros jogos da Era Moderna, lá em 1896, a pira já estava bombando. Pura ilusão, meu. A tradição só ressurgiu mesmo em 1928, nos Jogos de Amsterdã, e de lá a gente dá um salto gigantesco até 2024 em Paris, onde a pira passou por uma inovação sustentável que é de cair o queixo. Mas antes do destino final, a gente pode dar uma olhada nos passos do revezamento. É um ritual verdadeiramente global. Passo 1. O fogo é gerado lá em Olímpia usando um espelho parabólico para concentrar a luz do sol. Um método super puro e ancestral. Passo 2. Essa chama embarca numa viagem absurda pelo mundo inteiro, levando uma mensagem de fraternidade. E o passo 3 é o clímax absoluto na cerimônia de abertura. O mais legal é que esse revezamento todo transforma o que seria apenas um evento de esportes numa celebração participativa que derruba qualquer fronteira geográfica, tá ligado? O que nos traz ao ponto alto da nossa jornada de hoje. Seção 5, a chama do futuro. Porque os Jogos de Paris em 2024 simplesmente redefiniram a própria natureza do fogo para o planeta inteiro assistir. E o detalhe mais bizarro e genial ao mesmo tempo da composição dessa pira é um só. Não era fogo de verdade. Pela primeira vez na história, zero uso de combustíveis fósseis. O efeito visual impressionante daquelas chamas foi criado por uma combinação de jatos de água nebulizada sendo iluminados por luzes de LED de altíssima intensidade. E para fechar com chave de ouro, tudo isso acoplado a um balão de ar quente flutuando no Jardim das Tulherias, fazendo uma baita homenagem à história da aviação francesa. Os caras criaram a ilusão de fogo real. Sensacional. Então, um ponto central para a gente entender esse marco histórico é que atingimos o ápice da síntese. Lembra daquele mito do Popol Vuh que a gente viu agorinha, com a união harmônica entre o fogo e a água? Pois é, isso foi replicado na engenharia moderna literalmente. Eles juntaram água e fogo na forma de luzes LED num espetáculo completamente sustentável. Eliminaram de vez os combustíveis poluentes e ainda democratizaram a luz sobre a cidade, já que o balão subia e o brilho iluminava tudo lá do alto. É o antigo mito ganhando vida pela tecnologia mais limpa possível. E para fechar esta nossa exploração incrível, fica a provocação central. Da faísca arrancada na força bruta dentro das cavernas úmidas, até a ilusão hiperrealista de LED voando solta sobre Paris, qual será a próxima forma do fogo humano? A necessidade psicológica milenar da gente de contemplar uma chama que afasta a escuridão, que une as pessoas em volta e transcende a matéria, essa com certeza nunca mudou. O que evolui, como a gente pôde ver muito bem aqui, é a infinita engenhosidade humana para manifestar essa luz. Fica aí a reflexão sobre o que o nosso futuro aguarda.